Juízes capítulo 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus, para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então, disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezequi a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezequi em Bezequi, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezequi fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então, disse Adoni-Bezequi: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. E, depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes, o nome de Hebrom Quiriate-Arba, e feriram a Sesai, e a Imã, e a Talmai. E, dali, partiu contra os moradores de Debir, e era, dantes, o nome de Debir Quiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Quenais, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zifate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Aнаque. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E, mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então, aquele homem foi-se à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Iblião, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer, antes, os cananeus habitavam no meio dele, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem aos moradores de Naalol, porém os cananeus habitavam no meio dele foram tributários. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Olabe, nem Actibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe, porém os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram.
Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Saalabim, porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, e desde a penha, e dali para cima. Juízes capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E, quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes, derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós, antes, estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por vaso. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém tampouco ouviram aos juízes, antes, se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E, quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou, morrendo, para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Juízes capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que, dantes, não sabiam disso: 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram, para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés.
Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, e amorreus, e ferezeus, heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou Otiniel, filho de Quenais, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então, a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Quenais, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera presente. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. Eude entrou num cenáculo fresco, que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse: Eude, tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então, Eude estendeu a sua mão esquerda, e lançou mão da espada da sua coxa direita, e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então, Eude saiu à sala, e cerrou sobre ele as portas do cenáculo, e as fechou. E, saindo ele, vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E, esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo, então, tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhe: Segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os Moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E, naquele tempo, feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe, naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Juízes capítulo 4. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Císera era o capitão do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete Agoim. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo.
E enviou, e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai, e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então, lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então, Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens a posse, e Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim até ao ribeiro de Quizon. Então, disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão, porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército, até Arosete Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então, ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então, ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier, e te perguntar, e disser: há aqui alguém? Responde tu, então não. Então, Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca, na fonte. Assim, Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Juízes capítulo 5. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinaí diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E, se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas, via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então, o povo do Senhor descia às portas.
Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então, o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre o povo ao que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após te vinha Benjamim dentre os teus povos, de Maquir e Zebulon disseram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e, como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale, nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan porque se deteve em navios. Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram, então, pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. Então, as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor, com os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao maço dos trabalhadores, a sua direita, e matou a Císera e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés, se encurvou, caiu, ficou estirado, entre os seus pés, se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade porque tarda em vir o seu carro, porque se demoram os passos dos seus carros. As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem. Para Císera despojos de várias cores de bordados, de várias cores bordados de ambas as bandas, para os pescoços do despojo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. 32, e sossegou a terra 40 anos. Juízes capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse assim: diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso.
Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha-te, e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe-o até debaixo do carvalho e lhe-o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos, então, subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então, viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão a Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz, e ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu, naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então, Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque, que estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E, esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós. Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto, se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que, naquele dia, lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas, e amalequitas, e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram, e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele, também enviou mensageiros a Zer, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então, conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque, ao outro dia, se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça prova com o velo, rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes capítulo 7.
Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele de que eu te disser este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele de que eu te disser este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então, o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E, se ainda temes descer, desce tu e teu moço por ao arraial, e ouvirás o que dizem, e, então, se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então, desceu ele com o seu moço por até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, e amalequitas, e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então, repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer, e eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então, também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então, todo o exército deitou a correr, e, gritando, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Bet-Sita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então, os homens de Israel, e de Naftali, e de Azer, e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e Jordão.
E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Juízes capítulo 8. Então, os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu, agora, do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, que mais pude eu logo fazer do que vós? Então, a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E, como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: pois, quando o Senhor der na minha mão a Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Jogibeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então, veio aos homens de Sucote e disse: vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens, já cansados. E tomou os anciãos daquela cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois, disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: qual tu? Tais eram eles, cada um, na aparência, como filhos de um rei. Então, disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que, se os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então, disseram Zeba e Salmuna: levanta-te tu e acomete-nos, porque, qual o homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei: dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boamente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 siclos de ouro, afora as luetas, e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode de polo na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa.
Assim, foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram, e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Juízes capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então, os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata, da casa de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos, que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então, se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E, dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhes: Ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria labutar sobre as árvores? Então, disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto iria labutar sobre as árvores? Então, disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria labutar sobre as árvores? Então, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se, na verdade, me ungis rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra, mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se aqui em verdade e sinceridade procedestes, fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão, se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então, partiu Jotão, e fugiu, e foi-se a Bir, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos, para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscada sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam, e contou-se a Abimeleque.
Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque, e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é, porventura, filho de Jerubbaal? E não é Zebul o seu mordomo, servi, antes, aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah! Se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E, ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade, e eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e puseram emboscadas contra Siquém, em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E, vendo Gaal aquele povo, disse ao Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então, lhe disse Zebul: onde está agora tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu, no dia seguinte, que o povo saiu ao campo, e o disseram a Abimeleque. Então, tomou o povo, e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso e pararam à entrada da porta da cidade, e as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão machados, e cortou um ramo das árvores, e o levantou, e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram Abimeleque, e os puseram junto da fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então, Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e a combateu, e chegou-se até a porta da torre, para queimar. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então, chamou logo ao moço que levava suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim uma mulher o matou. E seu moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se, cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos.
como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, veio sobre eles. Juízes capítulo 10. E, depois de Abimeleque, se levantou, para livrar a Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E, depois dele, se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avot-Jair até ao dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então, tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, e a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon, aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E, naquele mesmo ano, oprimiram e vexaram aos filhos de Israel, 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios, e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo, quanto te parecer bem aos teus olhos, tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor, então, se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade, e também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então, o povo, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes capítulo 11. Era, então, Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e, sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco, e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der diante de mim, então, eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor, em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra?
E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque e ainda até o Jordão, torna-me, pois, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e, assim, Israel ficou em Cádiz. Depois, andou pelo deserto, e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites, antes, Seom ajuntou todo o seu povo, e se acampou em Jaza, e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperaste naquele tempo. Tampouco pequei eu contra ti. Porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, muito me abateste dentre os que me turbam. Porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então, foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Juízes capítulo 12. Então, se convocaram os homens de Efraim, e passaram para o norte, e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo.
E Jefté lhes disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E, vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então, os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele não, então, lhe diziam: dize, pois, Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem, então, pegavam dele e degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. E, depois dele, julgou a Israel Ibsã, de Belém. E tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então, faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. E, depois dele, julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. E, depois dele, julgou a Israel Abidom, filho de Léu, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Léu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que, agora, és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então, a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho, agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então, Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então, Manoá levantou-se, e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então, disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo, quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo, quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo, quanto lhe tenho ordenado guardará. Então, Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e, se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso?
Então, Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então, conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois, teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. E desceu Sansão a Tina, e, vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava a ocasião contra os filisteus, porquanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina, e, chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E, depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e, apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que, no corpo do leão, havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar, e, se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E, se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então, lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que, porventura, não queimemos a fogo a ti a casa de teu pai. Chamastes-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar e ainda mo não declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei e to declararia a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que, ao 7º dia, lhe o declarou, porquanto o importunava. Então, ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que o acompanhava. Juízes capítulo 15. E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar.
Porque disse seu pai: por certo dizia eu que de todo o aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã mais nova mais formosa do que ela. Toma, pois, em seu lugar. Então, Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão, e tomou 300 raposas, e, tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhes pôs um tição no meio de cada duas caudas. E chegou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a sega do trigo e as vinhas com os olivais. Então, disseram os filisteus: quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então, subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então, lhes disse Sansão: assim o haveis de fazer. Pois, havendo-me vingado eu de vós, então, cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então, os filisteus subiram, e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Lei. E disseram os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então, 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: dissemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então, Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém, de maneira nenhuma, te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E, vindo ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então, disse Sansão: com uma queixada de jumento 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feria 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Lei. E, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação, morrerei eu, pois, agora de sede cairei na mão destes incircuncisos. Então, o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Lei até ao dia de hoje. E julgou a Israel, nos dias dos filisteus, 20 anos. Juízes capítulo 16. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então, o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E, depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vinhos frescos, que ainda não estivessem secos, então, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então, os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vinhos frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então, ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
Então, quebrou as vergas de vimes, como se quebra fio da estopa ao cheiro do fogo, assim, não se soube em que consistia a sua força. Então, disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras, ora, declara-me, agora, com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então, Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então, as quebrou de seus braços, como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras, declara-me pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E elas fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então, despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então, ela lhe disse: como dirás tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque, agora, me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então, seus irmãos disseram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Juízes capítulo 17. E havia um homem da montanha de Efraim cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então, disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor.
Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse inteiramente: tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade, chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então, lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então, disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Juízes capítulo 18. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra, e lhes disseram: ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E, quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe aqui, que fazes aqui e que é o que tens aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então, lhe disseram: ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então, foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado, nem havia possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Então, voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhes disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos, e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então, partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maanedã, até ao dia de hoje, eis que está por detrás de Kiriat-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Mica. Então, responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, agora, o que haveis de fazer. Então, foram para lá, e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens, que foram espiar a terra, entraram nela, e tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins,
e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Então, alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode, e os terafins, e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim, viraram, e partiram, e os meninos, e o gado, e a bagagem puseram diante de si. E, estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto e disseram a Mica: que tens, que assim convocaste esse povo? Então, ele disse: os meus deuses, que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e vos fostes, que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim, seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois, reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes, o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura, que fizera Mica, estabeleceram para si, todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19. Aconteceu também, naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina, de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la, e o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai, e, vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram, e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que, ao 4º dia pela manhã, madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então, o pai da moça disse a seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam, e disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro constrangeu a tornar a passar ali a noite. E, madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia e ambos juntos comeram. Então, o homem levantou-se para partir, ele, e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando, peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e, amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se, e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha, e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá.
Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrarem a passar a noite em Gibeá. E, entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um homem velho vinha tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Passamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém, agora, vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então, disse o velho: Passeja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa e deu pasto aos jumentos, e, lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus. Ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir, então, aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram, e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e, subindo a alva, a deixaram. E, ao romper da manhã, veio a mulher, e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E, levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te, e vamo-nos, porém não respondeu. Então, pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem, e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, e pegou na sua concubina, e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até ao dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Juízes capítulo 20. Então, todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor, em Mispa. E, dos cantos de todo o povo, se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: Falai, como sucedeu esta maldade. Então, respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite, e os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então, peguei na minha concubina, e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então, todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. E tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós?
Dai-nos, pois, agora, aqueles homens filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, das cidades, 26.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles, homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram a Betel, e perguntaram a Deus, e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então, os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim, no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro fora de Gibeá e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram, e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então, Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel, ao terceiro dia, contra os filhos de Benjamim e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então, os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro, para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então, os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então, todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu, porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então, feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel, naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, já Benjamim começava a ferir, dos homens de Israel, quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então, a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça, e, virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria.
E viraram as costas diante dos homens de Israel, para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim, e o seguiram, e à vontade o pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então, viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram, naquele dia, foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas, e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo, quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se acharam puseram a fogo. Juízes capítulo 21. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto. E disseram a Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que, no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou, edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos, acerca de mulheres, com os que ficaram de resto, pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres? E disseram a alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa. E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial, à congregação. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então, o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide a fio de espada ferir aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres, e aos meninos. Porém isto é o que haveis de fazer a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não conheceram homem deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Então, todo o ajuntamento enviou, e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimon, e lhes proclamou a paz. E, ao mesmo tempo, voltaram os benjamitas, e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda lhes não bastaram. Então, o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim. Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então, disseram: eis que, de ano em ano, a solenidade do Senhor, em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide emboscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos, sai vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando os seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim fizeram assim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se, e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas.
Também os filhos de Israel partiram, então, dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos.